Parte 2 do livro, Santificação Total. Capítulo 6. O homem integral. A santificação é gradual. Se ela não aumentar, é porque não está viva. Thomas Watson. A proposta bíblica de santificação é integral. Ela abrange o ser completo, o homem por inteiro. Observe o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. A palavra grega que Paulo usou nesse versículo, traduzida dos manuscritos originais como em tudo, é holoteles. De acordo com o Lexio Strong, significa perfeito, completo em todos os aspectos. O conceito é de uma santificação completa, o que se confirma em outras traduções, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, ou vos santifique completamente. Mas o que compõe um homem inteiro? Quais são as partes do todo? O apóstolo declarou que o ser humano completo, integral, é composto por espírito, alma e corpo. Temos aqui o que na teologia é classificado como tricotomia. Por conseguinte, entende-se do recado aos Tessalonicenses. Santificação total implica em santificar as três partes que integram o homem. Em outra epístola, Paulo elucida um pouco mais ao separar a impureza da carne e do espírito, sem mencionar a alma, o que abordaremos detalhadamente a seguir. Ele enfatiza que deve existir um trabalho de purificação tanto de um quanto de outra parte, ou seja, não se trata de santificação em atacado. A isso Paulo chamou de aperfeiçoamento da santidade. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Se o processo de aperfeiçoar a santidade envolve lidar com impurezas em partes distintas do homem, até que ele seja santificado, holoteles, é imprescindível enxergar e compreender a tripartição humana e as suas particularidades. Vamos ao ser completo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. O relato bíblico da criação revela a participação do ser humano. Deus fez um boneco de barro, o corpo, soprou nele o fôlego de vida, o espírito, e então, da combinação deste resultado, aquilo que define o homem, a alma vivente. No início de tudo, já vemos uma constituição tripla. Aos que defendem a dicotomia, contudo, quero mostrar pelas escrituras a verdade da tricotomia humana. Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova a cada dia. 2 Coríntios 4:16. Nesse trecho da carta aos Coríntios, Paulo destaca somente duas partes, homem interior e exterior. No entanto, a aparente dicotomia se dissolve quando olhamos para o restante da palavra de Deus, que nos mostra uma subdivisão do homem interior em espírito e em alma. Ou seja, temos sim homem exterior e interior, mas não apenas isso, porque o lado de dentro também é partido. Observe outros versículos. Com minha alma suspiro de dia e de noite. Nesse trecho da carta aos Coríntios, Paulo destaca somente duas partes do homem interior e exterior. Vamos observar outros versículos. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Isaías 26:9. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Lucas 1:46. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até os pontos da divisa, alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
Hebreus 4:12. O trecho de Hebreus ilustra bem a separação. Juntas e medulas estão próximas, mas são distintas. O mesmo é verdadeiro quanto ao espírito e alma. Estão juntos, mas são diferentes um do outro e ainda podem ser separados. Essa subdivisão do homem interior também pode ser vista na tipologia do tabernáculo de Moisés. Considerando o lugar da habitação de Deus, ele possuía duas partes visíveis: a coberta, tenda da congregação, e a descoberta, átrio exterior. Contudo, seria equivocado chamá-lo de bipartido, visto que a tenda da congregação, por sua vez, era composta por dois ambientes, lugar santo e santo dos santos, separados apenas por um véu. Hoje o homem é chamado nas Escrituras de morada de Deus, Efésios 2,19, santuário do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. O homem é o atual tabernáculo, assim como o interior do tabernáculo de Moisés, o interior do tabernáculo humano também é subdividido em duas partes, o espírito e a alma. Em suma, o que as Escrituras ensinam é que somos homens exteriores, corpo, e interior, alma e espírito, em ordem de relevância, espírito, alma e corpo. Somos tripartidos, divididos em três partes distintas, e a obra santificadora também difere em cada uma delas. Espírito, ora, de um a outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. Qual é a definição de Paulo acerca de si mesmo, ou melhor, acerca do centro de seu ser? Para entender, localize o sujeito oculto eu no versículo acima. Esse eu fala sobre partir e estar com Cristo, mas quem é que parte na morte? Quando falece, o homem interior é o que vai estar com o Senhor. Já o homem exterior, o corpo, é sepultado, se corrompe e permanece aqui na terra, aguardando o dia bendito da ressurreição. O apóstolo está chamando de eu a parte interior do ser, a que partiria para estar com Cristo. Paulo está afirmando que ele é o seu interior, seu eu, é o homem interior, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Filipenses 1:24. Quem permanece na carne, obviamente, não é o próprio corpo que ele está falando, porque seria redundante dizer que o corpo permanece na carne. Ele está falando do homem interior. Como vimos, homem interior é composto de alma e espírito. Então vamos mais fundo. Dentre essas duas partes, qual é o centro de quem somos? Qual deles podemos dizer que realmente é o eu? Somos retratados na Bíblia como seres espirituais. Homens são espíritos, mesmo possuindo uma alma e vivendo no corpo, o que compõe nosso ser integral. Ainda somos chamados sempre de espíritos. Note o que está registrado na Epístola aos Hebreus. Além disso, nós tivemos, na verdade, nossos pais carnais que nos corrigiam e os olhávamos com respeito. Não seremos muito mais sujeitos ao Pai dos Espíritos e viveremos? Hebreus 12:9. Mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, Jerusalém celestial, as hostes inumeráveis dos anjos, a Assembleia Geral e a Igreja dos primogênitos que são registradas nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus 12:22. Deus é o Pai dos espíritos e os irmãos em Cristo são espíritos. Os homens não são chamados de alma, nem de corpo, são referidos como espíritos, ou seja, entende-se biblicamente que o espírito é o cerne do homem. Por isso citei anteriormente essa ordem: espírito, alma e corpo, com o espírito antes dos demais. No livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, Kenneth Hagin afirma: temos de compreender que o homem é um espírito, que ele tem uma alma e que ele habita em um corpo. Além disso, o espírito é o lugar onde temos consciência de Deus, que também é espírito, e das coisas espirituais. Uma prova está no relato da criação, abordado há pouco, que mostra o espírito do homem passando a existir a partir do sopro de Deus. O espírito humano proveio do íntimo do Criador, de sua própria essência. Em vista disso, é o ambiente propício à conexão com as realidades divinas e espiritual. Observe, mas aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele. 1 Coríntios 6:17.
Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Uma relação entre homem interior e espírito também foi feita por Pedro. Além de citá-los separadamente, o apóstolo ainda indicou a possibilidade de se ter qualidades no espírito, manso e tranquilo, o que vale muito para o Senhor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouros, aparato de vestuários. Seja, porém, o homem interior do coração ungido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. 1 Pedro 3:3. Pedro citou boas qualidades do espírito, mas o contrário é igualmente possível. Trata-se não apenas do espírito morto, mas das impurezas que podem atingir também o espírito vivificado. Por isso é necessário santificá-lo. O próximo capítulo aborda exclusivamente esse tipo de santificação e creio que será totalmente esclarecedor. Alma. Se o espírito traz a semelhança de Deus, o que nos diferencia um do outro, além da aparência física, é a alma. Ela é considerada a sede da personalidade, que, como dizia o meu pai, tem um tripé de apoio: razão, emoção e vontade. Ou seja, a alma é o lugar dos sentimentos, pensamentos e também é a sede das decisões. Acerca disso, Levi Schaffer, em sua conhecida obra Teologia Sistemática, afirma: os elementos que se combinam para formar a personalidade são intelecto, sensibilidade e vontade, mas todos esses poderes agem a fim de exigir uma liberdade tanto de ação externa quanto da escolha dos fins para os quais a ação for direcionada. O intelecto deve dirigir, a sensibilidade deve desejar e a vontade deve determinar a direção dos fins racionais. Não pode haver personalidade, seja humana, angelical ou divina, a parte desses complexos e essenciais. Já vimos antes, no relato da criação, que o homem foi feito alma vivente. Paulo enfatiza o conceito em 1 Coríntios 15:45. No exato momento em que o espírito encontrou o corpo, o que sugere que, de alguma forma, a alma está em contato com ambos, ou seja, ela interfere e é interferida pelas outras duas partes, porém é um componente do homem interior juntamente com o espírito. Vale ressaltar que a alma é eterna e acompanha o espírito após a morte. Vários textos mostram isso. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Gênesis 35:18. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. 1 Reis 17:21. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. 1 Reis 19:4. Por qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida? Porque Deus lhe arrancará a alma. Jó 27:8. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Mateus 10:28. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão tua alma. E o que tens preparado para quem será? Lucas 12:20. Enquanto o Espírito nos dá consciência de Deus, a alma é onde temos consciência de nós mesmos e daquilo que nos toca. Percebemos nas Escrituras que essas consciências permanecem mesmo depois de deixarmos o corpo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho
finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu reino. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto em grande abismo entre nós e você, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que os mande à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para estes lugares de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16, 19 ao 31. Há uma discussão teológica sobre a classificação do texto acima como sendo ou não uma parábola. Os que creem não se tratar de uma parábola alegam que normalmente Jesus iniciava a alegoria dizendo: o reino de Deus é semelhante a. Aqui, porém, Cristo diz: havia certo homem rico e havia também certo mendigo chamado Lázaro. Por citar pessoas específicas, uma delas pelo nome, ele estaria descrevendo um acontecimento. Os que acreditam ser uma parábola também apresentam bons argumentos, e essa é uma boa discussão que não pretendo esgotar aqui. Mas dentre os integrantes desse grupo, há os que defendem ser mera alegoria sem nenhum traço de realidade, na tentativa de invalidar a consciência pós-morte apresentada no relato de Cristo. Entretanto, mesmo que se trate de uma parábola, não creio que Jesus usaria uma alegoria contraditória ao restante das Escrituras. Aliás, há uma diferença entre alegoria e fantasia. Jesus usava sempre o primeiro e nunca o segundo. A consciência pós-morte do corpo, incluindo a recordação de acontecimento da própria vida e da vida dos outros, também pode ser vista em outros textos bíblicos. Vejamos o que diz Apocalipse. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Apocalipse 6, do 9 até o 11. Esses mártires sabiam exatamente o que havia acontecido com eles. Eles tinham não somente a consciência do que ocorrera, como também da justiça que ainda lhes seria feita, assim como no caso citado anteriormente do rico e do Lázaro. Resumindo, a alma que acompanha o espírito em sua partida é a personalidade, o temperamento, os pensamentos, as recordações, os desejos e a vontade. Adiante, detalharei o processo santificador da alma. Corpo. O corpo é chamado nas escrituras de casa ou tabernáculo onde o espírito habita. Isso evidencia que somos seres espirituais que habitam no corpo. Os apóstolos Paulo e Pedro usaram esse tipo de ilustração. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna no céu. 2 Coríntios 5:1. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertai-vos com essa lembrança, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo,
como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçai-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. 2 Pedro 1,13. Isso não significa que o corpo não seja parte integral de nós, pois ainda que possamos defini-lo como a casa em que habitamos, não deixa de ser extensão de quem nós somos. As tentações e inclinações ao pecado se manifestam dele e nos afetam completamente. Nesse sentido, temos a responsabilidade de subjugá-los ou utilizá-lo outra designação bíblica, subjugar a carne. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. Não podemos incorrer no pensamento herético, disseminado por uma ala de gnósticos e muitas vezes replicados na igreja ao longo dos séculos, de que as pessoas não são responsáveis pelos atos de seu corpo, como se fossem desassociados da pessoa em si. A fala de Paulo aos Coríntios mostra claramente a responsabilidade sobre o próprio corpo, a ponto de determinar quem é e quem não é desqualificado no final. Também não podemos dizer que o corpo não é importante, tanto que a palavra de Deus garante que no futuro haverá a ressurreição do corpo, ou seja, não seremos completos sem ele. Hoje ele é a nossa casa terrena e após a glorificação será um corpo espiritual. Adiante aprofundaremos esse tópico. O que os textos bíblicos enfatizam é o corpo como habitação do homem interior e a semelhança do espírito e alma, também como um meio de consciência e comunicação. Nesse caso, com o mundo natural, aqui terminamos de construir o entendimento de que cada parte do homem tripartida é consciente de algo. O espírito tem consciência de coisas espirituais. A alma é onde o homem tem consciência de si mesmo. Por último, o corpo é o lugar onde temos consciência das coisas naturais. É a parte de nós que viabiliza o contato do homem interior com o homem exterior. Veja que a palavra de Deus decreta que o corpo sem espírito está morto, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2,26. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. Mateus 27,50. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: Não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando pela mão, disse em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e imediatamente se levantou, e ela mandou que lhe dessem de comer. Lucas 8,51. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Atos 7,59. É importante entender que, apesar da distinção, há uma conexão vital entre as partes. O corpo sem o espírito não possui vida. Por outro lado, o espírito sem o corpo não pode fazer nada nesta terra. Precisamos, portanto, entender o ser completo, o homem integral. Recordo que, ainda adolescente, deparei-me com a definição do homem tripartido, que já citei anteriormente nesse capítulo. Você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Particularmente, gosto dessa resolução. Ela me faz lembrar do que é a essência do meu ser espiritual. A própria Bíblia apresenta essa ordem específica do nosso ser completo, do homem integral, espírito, alma e corpo. Porém, costuma-se usar no meio cristão a ordem inversa, afirmando que somos corpo, alma e espírito. Porque invertemos a ordem bíblica? Porque não temos a percepção daquilo que realmente é a essência do ser humano. Um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Quem se vê primeiramente como corpo, em vez de espírito, colocou o aspecto natural à frente do espiritual, e isso acaba nos prejudicando. Por outro lado, reconheço que essa definição que tanto aprecio pode ser vista na perspectiva errada. Quando mal entendida, pode levar a esquecer, até mesmo desmerecer, que alma e corpo ainda são parte de quem somos, mas não sendo a essência do nosso ser, que é espiritual. O homem integral não é definido apenas pela sua parte mais importante, mas pela sua composição plena.
Penso ser justamente por isso que muitos cristãos negligenciam o cuidado com suas emoções e saúde. Não podemos, ao exaltar aquilo que é prioritário, desmerecer o que complementa. Um exemplo é a visão que as Escrituras nos transmite sobre o homem e a mulher. Veja o que Paulo, pelo Espírito Santo, nos escreveu. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher, e tudo vem de Deus. 1 Coríntios 11, do 11 ao 12. A mulher foi criada a partir do homem, mas o homem nasce de uma mulher. Ambos se complementam e um não existe sem o outro. No entanto, essa informação vem dentro de um contexto e com o propósito de promover equilíbrio. Qual é esse contexto? Observe a afirmação feita pelo apóstolo nos versículos anteriores. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. 1 Coríntios 11, do 8 ao 9. A Bíblia não está dizendo que o valor do homem é maior do que o da mulher. Aliás, o mesmo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que em Cristo não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Todos têm o mesmo valor aos olhos de Deus. Isso vale para judeus, gentios, para homem e mulher. Porém, os judeus, no plano divino, tinham prioridades em relação à proclamação do Evangelho. Mateus 10, 6 e Romanos 1, 16. Logo, a distinção feita não é de valor, mas sim de ordem. Com isso em mente, é que precisamos olhar para a funcionalidade dos papéis do homem e da mulher na família. Quando a Bíblia destaca a autoridade de governo do homem, expõe o que ele foi criado primeiro e que a mulher existe por causa do homem, não o contrário. Talvez esta seja uma boa forma de olharmos para o homem integral. O corpo, apesar de ter sido formado primeiro, foi preparado para receber e dar expressão ao Espírito de Deus que Deus soprou dentro dele. Podemos afirmar que o corpo existe por causa do Espírito, não o contrário. Um depende do outro e ambos se complementam. Entretanto, assim como no caso dos judeus e gentios, do homem e da mulher, o espírito é a parte que vem primeiro e que deveria governar as demais, alma e também corpo.